Olá pessoal, tudo bem com vocês? Curtindo conhecer a trajetória dos professores? Bom, a professora de hoje é formada na FMU e é especialista em testes psicológicos. Para conhecer a Lilian Skavinsky, vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu tenho feito entrevista com os nossos professores da FMU e hoje quem eu estou entrevistando é a professora Lilian Skavinsky. Falei certo? Sim, falou. Seja bem-vinda, Lilian, um prazer te conhecer. Obrigado. Prazer, Obrigada por ter Patrícia. aceitado o convite. Que é isso. Então, Vamos aí. Tá ótimo. Eu acho que você já deve saber que nas férias a gente fica super curioso para saber quem são os nossos professores. Então, eu estou aqui para perguntar quem é a Lilian. Bom, Patrícia, meu nome então é Lilian, né? Sobrenome Skavinsky. Eu estudei na FMU, né? Sou cria da casa. Me formei há 30 anos atrás, numa época que eu vou te dizer que era outra. O curso era anual, hoje é semestral, era anual. Tanto que quando os alunos comentam, tem muita matéria, tem muita disciplina, eu falei, vocês não pegaram o que era. Nós tínhamos, assim, em torno, no anual, de 7 a 8 matérias. E o último ano, quinto ano da faculdade, nós tínhamos 7 matérias teóricas e 5 estágios. 7 então, teóricas junto com o estágio? Sim, 5 supervisões, né? A gente chamava de supervisão. E era nas 5 áreas: escolar, preventiva, aconselhamento, que era atendimento com adulto, psicodiagnóstico, que era criança, e escolar. Então, nós éramos, vamos dizer, obrigados a fazer as 5. Na época, para te falar a verdade, Patrícia, lógico, como todo bom aluno, ai, meu Deus, quanta coisa, aquela coisa, que a gente sabe. Né? Porque antes de ser professora, eu fui aluna, né? Só até hoje, então não tem como eu não negar isso. Só que depois eu vi o quanto foi rico, tá? Eu ter feito as supervisões nas 5 áreas, porque eu tive chance de ver os trabalhos. Eu tinha uma outra imagem que era escolar, né? O trabalho que a gente fez em escolar foi muito bacana, não era nada aquilo que eu imaginava. Eu atendi o adulto o ano inteirinho, eu atendi uma criança, eu fui numa organizacional. Só na preventiva, que a gente teve que atender, que era, a princípio ia ser gestante, mas depois nós passamos para asilo, que no fundo isso é coisa minha, particular, foi até bom, porque na época minha avó, eu era solteira, então na época minha avó veio morar, né, com a gente ali, e a gente sabe, por mais que era avó, tinha verdadeira paixão pela minha avó, mas muda todo o esquema da tua casa, né? Sim. Muda. E aí eu tendo que ir no asilo, a impressão que eu tinha é que eu estava tendo... sabe, eu não ia conseguir, porque o que eu estava vivenciando em casa não era um asilo, mas era mais ou menos a mesma coisa. Aí eu tive sorte, entre aspas, que a instituição ela aceitava só 3 alunos. Então eu fiquei fora. Então eu fiquei com a parte teórica, fui muito clara com a minha supervisora na época, falei para ela, né, dessa parte, que se tivesse que ir, eu iria, mas eu não sei se eu ia fazer um trabalho legal. Né? Mas foi bom, tudo assim mesmo foi bom. Bom, aí assim que eu me formei, né, a gente se forma e a gente não sabe o que vai fazer direito, né? Você fica perdida. Fui trabalhar em RH, não foi algo que eu assim, me identifiquei, porém, eu não sei também se eu não tive assim, eu tive um chefe que não tinha muito conhecimento da parte de RH, então acho que essa experiência para mim, imagina, você acaba de sair da faculdade com vários pensamentos, aí você não pega também um profissional né, que te auxilie, que te oriente, aí você acaba achando que aquilo é ruim. Então, no fundo, não sei se a realmente sua experiência, né, foi daquele minha foi. Exato, então, não posso dizer que isso seria.
Mas na época, no último ano, a gente tinha o Rocha, o CAT e o TAT, né? O último ano eram esses 3 testes, e nos anos anteriores, assim, tínhamos o HTP, de inteligência, quer dizer, cada ano teve uma... E os últimos projetivos, os mais, né, que a gente, vamos dizer que eles são os mais completos, vamos dizer assim, nós tínhamos no último ano. E eu amei o Rocha. Tive verdadeira paixão pelo Rocha. Aí, quando eu estava né, trabalhando em RH, eu pensava, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, o que eu vou fazer? Fui na faculdade falar com a que tinha sido minha professora de Rocha. Não sei por que eu fui falar, mas fui falar. Quem sabe, ela me dava uma luz, tal. E aí ela chegou e falou assim para mim, traz um currículo no final do ano. Tá bom, levei meu currículo. Na verdade, o currículo praticamente era uma folha com meu nome, né? O que eu Não tinha tinha... experiência. O que eu tinha de experiência? Peguei, levei, e aulas de teste, toda a disciplina de teste, eram 2 professores. Tinha o titular e assistente, porque como tem a prática, tinha que ter assistente. E coincidiu era a Mari, o nome da professora era a Mari estava sem assistente, de Rocha. Aí o marido dela, ele que era o coordenador, a gente chamava de diretor da psicologia na época. Aí quando eu levei meu currículo, tal, no final do ano, quando foi em janeiro, final de janeiro, assim, ele me liga perguntando se eu queria ser assistente dela. Assim. Olha que legal. Na hora eu falei, quero, né? Depois que eu desliguei o telefone, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu vou fazer? E agora? E agora? Assistente é um professor, né? E o que eu sei mais do que o aluno? Nada, não sei nada. O que eu sei de Rocha? Né? Mas eu fui. Falei, fui. Eu aprendi horrores como assistente, para te falar a verdade. Eu, não sei se foi por causa da minha experiência nesse sentido, eu acho que todos deviam começar, qualquer um que vai começar a dar uma aula, você pode ser formado há anos. Gente, mas sala de aula é outra coisa. Né? Você dá aula é outra coisa. Né? Você está na frente dos alunos, tal. Eu acho que tinha que ter uma experiência nesse sentido, sabe? Como um monitor, um assistente e tal, para você. E eu lembro que os alunos, quando vinham fazer perguntas, falei, e agora? Aí eu sempre fui uma pessoa assim, se eu não sei e falo, não sei. Né? Vou procurar saber, vou ler, Como tinha a professora, né, a Mari, às vezes eu falava, olha, eu não sei, por favor, pergunta para a Mari. Se eu estava do lado, eu ficava prestando atenção. Porque daí você Se também não, aprendia, né? eu aprendia. Se eu não tivesse do lado, depois eu perguntava. Eu falei, olha, fulano me perguntou tal coisa, o que isso quer dizer? E o assistente do professor tinha que ficar em sala de aula. Não era assim, era obrigatório estar em sala de aula. Então, eu estava em todas as aulas junto com a Mari. Então, eu anotava o tempo inteiro. Qualquer pergunta que fazia, eu anotava, caso eu também... Né, alguma questão que eu falava, nossa, é verdade, isso eu também não sei ao certo, tal, não sei o quê. Então, eu aprendi muito. E eu dei aula, a princípio, 24 anos. Uau! Foram 24 anos. Aí, quando a Laureate comprou a FMU, vários professores foram mandados embora, eu fui uma delas, né? Nós somos demitidos, mas só que 2 anos depois me chamaram de novo. E agora vai fazer 3 anos que eu estou lá de novo, né? Na FMU. Pode falar, você vai perguntar alguma coisa? Não, é que desde que você começou a falar dessa questão da assistente, é assim, o tanto que precisa se estudar para poder dar aula. Então, quando você vai dar aula, você aprende muito, porque você tem que estar preparado para tudo quanto é pergunta. Sim, né? tudo. Mas se me perguntam algo que eu não sei, que é óbvio que eu posso não saber, né? Sempre, né? A gente nunca vai saber tudo. Eu falo, olha, eu não sei. Eu vou procurar saber, nunca ouvi falar.
ouvi falar, mas eu não tenho conhecimento do que seja, tal. Então, e o teste, eu sempre gostei de teste. Na verdade, desde da faculdade, eu sempre gostei. E aí eu me especializei no Rocha, né? Fiz a especialização do Rocha. Infelizmente, tiraram essa disciplina, né? Da Para não grade da dizer que eu FMU, não... né? Mas aí é coisa minha, os alunos que eu dou aula no quarto semestre, quando chega no final do semestre, que daí já quase acabou, aí eu dou um pouquinho de Rocha para Legal. os alunos, né? Para Aí matar a eu mostro, curiosidade. para mostrar, porque todo mundo acha muito interessante o teste do Rocha, né? Quando vê É aquelas mesmo? pranchas, né? Tal. Eu sou suspeita porque e foram 24 anos só dando essa matéria. Não só essa, né? Eu dava também um pouquinho, mas essa é o que realmente eu... Porque, na verdade, antes, apesar que a Fernanda, ela faz muito disso, ela procura colocar os mesmos professores para aquelas mesmas matérias, né? Disciplina. Então, as disciplinas que eu dou são as do terceiro e quarto semestre, que é Legal. do CAT, HTP e tal, e o outro que a gente dá algumas coisas que é do quarto semestre, né? Que é o que Você você teve com gosta, quem? né? É o que Eu eu gosto. tive a primeira com a Adele e depois com a Ah, com a Juliana Adélia. Leonel. Sim, com a Adélia, sim. É. Você está em qual semestre? Eu terminei o quinto, tô indo para o sexto. Está indo para o sexto. Tá. O quinto, deixa eu ver, o semestre passado, quem estava no quinto, eu dei para a turma da Liberdade. Eu dei para umas turmas da Liberdade, eu acho que da Santo Amaro eu não lembro. Agora já nem lembro, mas eu dei. Eu acho que eu dei também. Uhum. Por exemplo, esse semestre aqui eu tinha 10 turmas. Nossa, Foram 500 10 alunos turmas. mais ou menos. E eu não acabei, né? Tá? É que o conselho ele não autoriza você dar aula prática online. Que Sim. realmente, se tiver agora aula presencial, né? Quando for ter, porque eles não fizeram a prova, eu não sei se calhou de você também não ter alguma prova, calhou de você não Nós fazer? estávamos com o estágio suspenso, mas Sim. aí depois da nova resolução do CFP, aí a gente pôde terminar. Eu finalizei na sexta-feira passada. Então, Mas o é que teste nesse não. quinto semestre a gente não tem Não testes. tem teste. Então, Não, mas o teste não. Segundo, terceiro e quarto semestre que tem, o é, segundo é o tá VISC e pendente, né? tal, esse está pendente. Quer dizer, eles não fizeram a prova ainda comigo. Sim. Né? Ainda tem que ter a aula presencial, pelo menos umas 2 aulas presenciais. É. Agora, quando vai ser? Será que é em setembro? Aí a gente não sabe, né? Tomara que Não seja, sabemos. mas não sabemos. Ai, tomara, tomara. Eu acho que o quinto semestre é uma das poucas turmas que conseguiu fechar o semestre mesmo e não ficar com Com pendência. tudo, né? Com Porque o pendência. pessoal. O meu acho que um dos únicos que fez, talvez o primeiro, né? E o quinto. Porque o segundo, terceiro e quarto tem os testes, depois o pessoal tem Sim. estágio também, então. E sim, os estágios que tem que ter quer dizer, como é que vai? Presencial, né? Tem que ter a parte presencial, né? Então, mas é algo que eu sempre. Então, eu sempre falei para a Fernanda, eu gosto de dar essas disciplinas. Claro que se aparecer alguma outra, tal, mas é a disciplina que realmente me. Não sei, eu sempre gostei, Uhum. é a área que eu gosto, tal, né? E a FMU abre oportunidade de monitoria para essas disciplinas? Para os alunos que querem Pelo que eu também? vi, sim, 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 tá, sim, legal. abre sim, né? A monitoria. Porque daí os Para alunos que gostam já podem também, né, participar e aprender mais. aprender. Porque, olha, é que agora eu não sei se é como, por exemplo, a monitoria, acho que não é algo como nós, como éramos assistentes, que nós ficamos em sala de aula, porque a gente não era mais aluno, né? Uhum. Então, quando é monitor, ele não tem acesso à prova, ele não tem acesso Não, aos. sim, Nada disso. Agora, eu, como assistente, eu tinha acesso é a diferente. tudo. Então, eu corrigia. E para corrigir, eu também tinha que saber muito para não corrigir errado, entendeu? Então, olha, eu aprendi muito, muito. Quem me pergunta, eu falo que a melhor coisa que aconteceu foi nesse sentido, de eu entrar como
assistente. Mas eu estava me formada em quê? Fazia 1 ano que eu estava formada, quer dizer, eu era recém-formada. Aí lá é que eu fui fazendo tudo, aí fui fazendo cursos, especializações, né, tudo dentro, também 24 anos dentro de uma instituição, meus filhos nasceram eu dando aula lá, quer dizer, a FMU, vamos dizer que ela tem um lado, né, eu fui aluna, e depois muitos anos dando aula, hoje, imagina, quando eu entrei, foi assim, quando eu lembro que eu entrei na sala dos professores, que eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque todos que estavam lá tinham sido meus professores, então, para mim, eles eram os professores ainda, sabe? Não era ainda, eu não Sim. via como colega. Uhum. Eu tenho o grupo dos professores, né, que depois eu trabalhei anos com eles, mas até hoje, eu conversando com eles, eles relembrando coisas da faculdade, eu vejo ainda como se fossem os meus Professores. professores, sabe? Que eu olho ali e falei, gente, essa foi minha professora, esse foi meu professor, esse... Então, e todos tinham sido, quem não tinha sido meu professor, eu via lá. Eles estavam lá na instituição Sim. quando eu ainda era Aluna. aluna, né? Então, realmente, você não chegou a ter aula com o Armando Cochibante? Cochibampi. Tive psicanálise com ele. Então, ele foi meu Fantástico. professor. Ele foi meu Cochibante professor. foi seu professor? Foi, foi. Que legal. Eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 21, 22 anos. Ele devia ter ele acho que uns 10 anos mais velho, não sei, uns É, 32. Então, ele era novo, né? Ele era um sim. professor novinho Uhum. ainda, mas para mim ele era o meu professor. E aí, Claro. quando eu entrei lá, eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? A minha própria, que era a professora que eu era assistente, para mim ela ainda era minha professora, né? Mas foi muito rico. Vou te dizer que foi uma experiência única, que eu acho que nunca pensei em dar aula na faculdade, não pensava. Até começar como assistente, você nunca tinha pensado? Nunca, nunca. Para falar a verdade, eu gostava, quando eu era pequena, de ser professora, sabe? Sim. Dar aula, tal, mas não em faculdade. Eu pensava em dar aula, sei lá, ser professora de criança, seja lá, né? Mas depois fui para o lado da psicologia e não, nem pensei mais. Por isso que quando às vezes os alunos me falo para você também, o que eu vou fazer tal, a gente não sabe. O meu apareceu depois que eu me formei, quer dizer, eu nem pensava nisso, né? Nem sonhava, e aí é onde eu. E é o que eu Porque é estou até muito hoje. comum, né, os alunos falarem: eu não sei se eu vou para a clínica, mas eu gosto do Isso, social. Mas agora eu vi o escolar e eu gostei". Então, isso. Isso eu tive quem também, conversa com a entendo? Fernanda quer ir para hospitalar. Exatamente. Sabe? Hospitalar eu sempre gostei, mas não tinha muito disso quando eu me formei, nem tinha psicologia hospitalar na faculdade, nem não se falava quase, né, mas eu achava interessante. Para te falar a verdade, eu também sempre achei interessante. Mas eu acabei indo para a parte. Tem a clínica, porque afinal você aplica também teste, você tem esse atendimento, mas a faculdade também vamos dizer, eu tenho a minha carga horária é grande, então você acaba ficando muito mais dando aula do É que isso que eu outra ia coisa. perguntar, você atende em clínica também? Sim, mas é muito pouco. É Uhum. muito pouco, porque o horário que eu tenho, tudo bem que esse semestre foi, né, tudo online, remoto, É. mas o meu eram todos os dias. Tinha Nossa, dia que eu ficava o dia inteiro, porque era de manhã, tarde e noite. Então eu só puxado. tinha quinta e sexta de manhã livre, só esses 2 dias. O resto, só que eu tenho casa também, né? E também tem que preparar prova, corrigir trabalho. E tudo isso são coisas que às vezes não só pensa na aula em si. Não, a aula é É algo uma que já veio, né? Até você chegar lá tem toda uma preparação. Só que eu tive muito mais trabalho
Agora, no remoto do que acho que no outro. Não Porque tenha são dúvida. aulas práticas, né? São aulas práticas. Como é que você, de uma hora para outra, você tem uma aula ali que você conseguia fazer só com conversa, com mostrar e tal, e de Isso. repente você tem que ir para o online e você tem que ter um PowerPoint, por exemplo. Né? E Sim, aí você você tem que tinha. produzir tudo isso que você nunca tinha precisado produzir antes. E, na verdade, eu nem coloquei muito no PowerPoint, não coloquei muito, porque o que, que eles faziam? Eu mandei por e-mail, então eles iam olhando pelo celular ou por alguma coisa e eu ia explicando, ia mostrando. Até muitos falaram, professor, eu prefiro mesmo olhar a tua cara. Porque eles falavam que às vezes com o PowerPoint dava sono. É. Sabe? Eles falavam, às vezes com as figuras só me dá mais sono. E você, olhando você dando a aula, parece que está mais. Uhum. Então, realmente, eu ficava assim, falando que nem com você, ficava falando com os alunos o tempo inteiro. Né? Uhum. Tirando Mas sarro, pelo menos a professor. gente tem alguém do outro lado, né? E não só uma tela com cheia de Exatamente, palavras, né? mestre de palavras. É que eu me coloquei no lugar também. Eu, com certeza, iria ficar mais cansada, porque sou eu, né? Então, Uhum. lógico, eu não posso me basear no outro, mas eu pensei, se eu fico cansado, o outro é capaz de ficar também. É, Então, deixa eu. Mas daí deu, deu o que é. tinha que dar, né? É o Eu que. acho que essas aulas foram mais cansativas porque na sala de aula você chega, você interage, você caminha, né? Você conversa, Ah, você responde uma isso pergunta, né? Mas é diferente. e ali você tem que ficar 3 horas falando, 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 não tem quem aguente. Não, é muito diferente, sabe? É uma coisa que realmente. Aí montei grupos, os grupos com cada turma, quer dizer, eu tinha 10 turmas, 10 grupos, sendo que depois, às vezes, cada um depois me mandava no particular, que eu não sabia. Aí eu só me falava assim, professor, eu preciso de tal coisa. Eu falava, gente, mas você é da onde? Você é da manhã, você é da noite, você é Precisa se terceiro, você é o identificar, né? quarto. Você, É. da onde você é? Liberdade, Santo Amaro. E eu tive que dar aula para o oitavo semestre, porque o oitavo semestre não tinha tido HTP, não tinha tido TAT. Por causa da Então, eles mudança de também. grade, né? Isso. Então, também, então, eu falei, gente, me avisa, me alerta, da onde vocês são? Vai, por favor, pisca aí, porque senão eu não vou saber de onde vocês são. Que matéria que você está falando, né? É. Mas deu certo, no final deu certo. Deu. Bom, então a vamos dizer, o meu decorrer Trajetória. Sua minha trajetória trajetória, acadêmica. trajetória acadêmica foi assim e eu cheguei por um acaso. Né? Por um acaso eu fui querer saber o que eu faria com o Rocha, porque era o que eu gostava, se eu ia fazer curso para professor, a que tinha sido minha professora me orientar, e acabei indo lá para dar aula. E estou até hoje. Muito legal. Né? Então, você dá aula, você clinica quando dá tempo? Exatamente, exatamente. Mas quem dá aula, vou te falar, acaba ficando, vai pegando, turma vai pegando, quando você vai ver, você está com a maioria, mas só dando aula. Uhum. Né? Para eu é uma coisa que eu gosto. Quando eu fui mandado embora, eu senti muita falta dessa. Não da parte burocrática, isso aí eu não sinto falta, não. Sim. Sabe? A burocracia de nota, prova, isso me Isso incomoda, sempre cansa. me incomodou, cansa. Agora, o contato com os alunos, nossa, isso para mim é o que eu mais gosto. Senti falta demais agora com essas aulas remotas, que para mim era. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar junto, eu gosto de tal. E eu não via a cara, né? Não tinha como estar vendo a cara. Então eu senti muita falta disso, né? Legal. Mas estamos aí. Para os alunos que querem se especializar em testes, existem institutos específicos para eles Sim, fazerem os cursos? sim. Por exemplo, o Rocha tem a Sociedade de Rocha, tem a Vetor, sabe a Vetor? A A editora, né? Vetor, a editora, ela dá aula, dá curso de HTP, CAT, TAT, tá? Eu não sei o VISC, é uma questão de ver nas editoras até onde tem que costumam dar assim as especializações. Uhum. Muitos me perguntam assim: eu posso sair e aplicar? Era a Poder minha você próxima pode. pergunta. É, poder você pode. Agora, você se sente apta?
realmente, você acha que está realmente... Porque na faculdade a gente mostra o que é o teste. Exatamente. Né? A gente mostra, olha, existe esses que nem vai... Tem o HTP, tem o TAT, tem o CAT, tem o palográfico, ele é isso, ó, ele mede isso, ele é projetivo, é de personalidade, tá, lindo. Vocês têm hoje uma noção do que é, porque se falar para vocês, vocês vão lembrar, TAT é aquelas figuras que você contou uma história, o CAT é para criança, né? O HTP é a árvore, a casa, a árvore é a pessoa, o palográfico é os pauzinhos. Quer dizer, vocês têm uma ideia. Agora, se sente apto realmente? Eu acredito que não. Eu não. Nada. Eu posso dizer por mim, não. Não. Porque a gente vê o que é, mas quando você vai para a correção do palográfico, lógico, ela é super complexa. Sim, sim. Então, para isso tem um curso, né? Então, não é uma coisa assim simples de não. fazer. Não. Então, tem o curso, você vai ter as supervisões, né? Exato. Aí, caso você não acabou o curso, o que muitas vezes a gente vê? Eu conheço uma profissional que aplica muito esse teste. Você faz supervisão com essa pessoa, com esse profissional, né? Por exemplo, a Adele, né? Vamos supor. A Adele aplica o HTP. Além de aplicar, ela também... O TAT, ela trabalha na Vetor. Ela, além de tudo, ainda montou muita coisa. Eu sei porque a gente trabalha junto também. Né? Então, assim, eu quero... Então, vamos ver com a Adele. Aí você se supervisiona com essa profissional ou com uma outra. Se ela não faz, indica alguém. Então, na verdade, todo teste, a gente tem que ter uma supervisão depois para falar a verdade, mesmo depois que você já tem conhecimento há muito tempo, às vezes aparece algumas coisas que você tenha dúvida, você pergunta para o colega. Sim, claro, porque isso aí você vai fazer para o resto da tua vida profissional, para o resto. Aqui não existe onipotente, né? Porque tem, não vou te dizer que não tenha, não. Existem pessoas onipotentes que se acham, mas não é assim, não. A gente aprende a cada aplicação, a cada pessoa, algum conhecimento, não tenha dúvida. Tá? Então, existem os cursos de especialização? Tem, tá? Mas a gente também pode fazer supervisões com os profissionais que trabalham na área também. Legal. Tá? Porque aí na supervisão você tem outras pessoas. Eu gosto de supervisão quando tem vários alunos, porque aí você também ouve o caso do outro. Né? Então, se você não passou por aquilo, mas a outra pessoa passou, você aprende também, né? Olha, eu até quando dou a matéria, eu falo que tem 4 itens para gente de avaliação. Teste, estudo de caso, que é isso aí, ó. Você, numa supervisão, com o estudo de caso de um outro, você vai aprender. Então, teste, estudo de caso, a observação do comportamento, tá? Isso é essencial. Você tem que observar o outro, porque você já leu o livro O Corpo Fala? Eu já li. O corpo fala. Muito. E ele fala muito mais, às vezes, do que a palavra. Tá? E entrevista. Né? A entrevista também é muito rica para uma avaliação. Mas a observação é tudo, gente. Porque dentro de uma entrevista, você vai observar também o comportamento do outro. E eu acho que durante a aula também, né, você observa o comportamento dos alunos, que nem eu tô aqui e você me observando, você já sabe quando eu quero perguntar alguma coisa ou não. Sim, né? Você pode... Por isso que eu não gostava do isso remoto. Que vocês perderam no remoto. Eu vejo na sala de aula, assim, eu olho e falo, qual é a dúvida? Às vezes o aluno nem tá, eu falei, qual é a dúvida? Tô olhando aí, tô vendo que você tá tendo dúvida. Às vezes a carinha, assim... O corpo está contando para você. O corpo do aluno está contando para você que ele está com dúvida. Exatamente. Isso mesmo. Legal. Então é isso, Patrícia. Muito Mais bem. alguma pergunta? O que você teria assim de conselho para os alunos, independente da questão dos testes, né? Eu vejo que muitas vezes você sempre pega os alunos no 3º e 4º semestre, é um período que os alunos muitos ainda têm dúvida se é psicologia, se não é. Sim, né? tem. Então, eu acho que vale a pena seguir um pouco mais, né? Na minha opinião, pelo menos, vale a pena, porque
começa as abordagens, começa a ampliar a visão do que é psicologia, né? Pelo menos isso que eu falo para os alunos, eu falo para eles, eu falei, tá muito cedo para você perceber se você quer ou não. É que eu já tive experiência, eu já dei aula para a turma que estava se formando, porque a matéria, o Rocha, era dado no último ano da faculdade, então eu já dava para quem, e depois ela passou para o 4º ano, que seria 7º e 8º semestre. Então, eu dei aula para turmas que já estavam mais para o final, e agora eu dou para o pessoalzinho que está praticamente no começo. Então, eu tive essa experiência, né? Tanto de um quanto do outro. Eu acho muito legal quem está no começo também. Sabe? Você vai conversando, você vai mostrando essas dúvidas. E eu falo sempre, não fique pensando, e agora? Principalmente quando chega lá no final, porque aí a preocupação quando chega no final é, professor, agora eu já estou no 5º e não sei ainda. Já estou no 4º e não sei ainda. Né? Aí eu sempre falo assim, não procura saber já o que quer. Que eu me baseei no que aconteceu comigo. Quer dizer, se fosse só no que eu estava pensando, eu jamais iria, porque as coisas aparecem, elas aparecem, entendeu? Quando você menos espera, aparece. O meu apareceu, né? Oportunidade, né? Uma oportunidade que eu, quando estava você está indo para o 6º ano. Para o 6º semestre. Sexto semestre é o 3º ano. É o 3º ano. Então, é o 3º ano. Nunca que eu no 3º, mas nunca. Essa palavra eu falo, nunca. Eu imaginava que um dia eu estaria lá dando aula, entendeu? Então, não tem como a gente ficar pensando só nisso, entendeu? Lógico, vamos pensando já no que é, né, no que acha interessante, mas as oportunidades, elas aparecem. Não tenha dúvida. Muito bom. Alguma outra última mensagem para finalizar? Sim, né? Eu acho que não se preocupar com tudo isso que está acontecendo, né? Porque acho que nós estamos vivenciando, graças a Deus estamos vivenciando bem. Uma outra coisa que eu senti muito, que eu tive muita cooperação dos alunos, muita, sabe? Os alunos cooperaram muito durante Então, eu acho que essa troca que a gente teve foi muito legal, muito bacana, mas a minha mensagem é querer ver todo mundo presencialmente. No fundo, o que eu tenho vontade mesmo daqui a algum tempo, é abraçar, beijar, sabe? O contato físico. Isso é o que eu realmente acho que tenho um desejo muito grande com todos. Com todos. E quando eu te ver pessoalmente, poder te abraçar. Aí te conhecer. Eu vou adorar. Tá bom, Patrícia? Tá ótimo. Eu agradeço Você mais uma vez. É de manhã ou à noite? Santo Amaro, Matutino. Matutino, tá. Vou procurar lá você. Tá bom. Eu também vou te procurar, Lilian. Tá bom, Lilian. Obrigada, viu? Imagina, Patrícia. Um grande beijo. Precisa, um beijo para você e muito prazer, viu? Prazer foi meu. Tá, tchau. Beijo para você. Tchau. Bom, a gente estende esse desejo de dar um abraço em todo mundo. Tomara que a gente consiga voltar logo para o presencial. Por enquanto, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.